graça de Deus, nós vamos finalizar o capítulo 8 de Romanos. E eu te convido, então, a abrir a tua Bíblia comigo, em Romanos 8. Nós vamos ler dos versos 31 até o 39. Romanos 8, 31 até o 39. E diz assim a palavra de Deus, então. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convido você a orar mais uma vez comigo. Feche seus olhos, por favor. Santo e bendito Deus, eis-nos aqui, Pai, mais uma vez reunidos como teu povo, diante da tua bendita palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Pai, nós dependemos totalmente de ti. Que esse texto seja iluminado pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Que aqueles que estão adormecidos, Pai, sejam como a voz do que clama no deserto. Desperta, Pai, nós te pedimos, aos que dormem, para que possam contemplar a Cristo Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, e os véus dos nossos corações, para que nós possamos nos agradar, nos alegrar com a mensagem que tens para nós hoje, Pai. Que ela seja como semente boa, lançada num solo fértil, que nos nossos corações, no tempo do Senhor, ela venha frutificar e dar frutos para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Eu não sei você, mas cada vez que eu leio Romanos e as cartas do apóstolo Paulo, eu fico mais fã dele. Eu fico mais impressionado com a inteligência que Deus deu para esse homem, com a sabedoria que Deus deu para esse homem, com o temor de Deus que esse homem tinha. Mais impressionado eu fico com a paixão que ele tinha por Jesus. Que ele seja uma inspiração para mim e para ti, meu irmão. Muitas coisas saltam aos nossos olhos e me chamam a atenção nesse texto que nós acabamos de ler. Eu li na versão Almeida século 21, tem algumas palavrinhas que depois a gente vai falar que é um pouco diferente em algumas versões, mas por curiosidade, nessa versão da Bíblia, o título foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu não sei qual é a versão que você tem em mãos, mas aqui na minha diz assim o título: Um Cântico de Vitória. A primeira palavra que saltou aos meus olhos foi justamente essa, cântico. Um cântico. Cara, eu gosto de música, eu não sei, eu entendo pessoas que dizem, eu não gosto de chocolate. Beleza. Eu até entendo. Mas pessoas que dizem, eu não gosto de música, eu não consigo entender. Sério mesmo. Porque acho que todo mundo, desde sempre, nós temos uma relação com a música. Acho que deve ser uma vida triste. Eu não gosto de música. Não estou falando de estilo, tipo, eu não gosto de ouvir nada de música, eu gosto de silêncio. É uma coisa meio impossível, né, de acontecer. Porque se você
pensar comigo, acho que você vai concordar, que desde pequeno, desde bebê, nós temos uma relação com a música. Que seja uma canção de ninar, que embala um bebê no sono. Que seja uma mãe cantando e a criança ouvindo a voz da mãe como uma música no ventre. Música é legal. Eu gosto de música. Inclusive, na minha cabeça, para cada época da minha vida, tem uma trilha sonora. Várias, eu tenho essa viagem, né? Os meus amigos costumam dizer que o meu hobby é montar playlist lá no Spotify, nas horas vagas, que são poucas. E então, né, dentro dessa conclusão de que todo mundo gosta de música, eu entendo que nós gostamos de canções que falam ao coração, que falam de nós, que nos causam emoções, que nos trazem alegria, né? Canções que falam dos grandes feitos de homens. Acontece que a Bíblia nos chama para nós entoarmos cânticos de louvor ao Deus da nossa salvação. E isso faz parte da cultura dos judeus há muito tempo. Deixa esse texto marcado e veja comigo lá em Êxodo 15, a primeira canção que aparece na Bíblia. Logo depois de Gênesis, Êxodo. Êxodo 15, do 1 ao 6, você vai ler comigo. A gente não vai ler toda a canção, senão a gente vai fugir do tema aqui. Êxodo 15, do 1 ao 6. É o cântico de Moisés, quando diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Primeira música que aparece na Bíblia, a primeira canção, quando Moisés tirou o povo cativo do Egito, e a galera do faraó afogou-se no Mar Vermelho. Eu costumo dizer, e é verdade, se você não leu essa história ainda, assista ao filme O Príncipe do Egito, da Disney, que está bem em detalhes lá, é bem legal. Então, na cultura judaica, a música tinha muita importância. Inclusive, eles usavam desse recurso da música para encucar, gravar as verdades do Antigo Testamento. Os Salmos, por exemplo, é um livro de canções e orações. Então, quando você vê na TV ou algum filme aquele judeu ortodoxo assim na frente do Muro das Lamentações, ele está cantando, está fazendo uma oração em forma de canção, citando às vezes de memória, às vezes lendo a Torá, mas é da cultura deles. A gente vê, por exemplo, vamos comigo lá em 2 Samuel 22, um cântico de gratidão de Davi. Davi foi o maior rei de Israel, um homem forte e poderoso nas batalhas, mas ele era um exímio compositor de músicas e canções lindas. 2 Samuel 2, 22, diz assim, vamos ler até o 7 também. Depois, se você tiver curiosidade, anote e leia com calma esses textos. Davi cantou esse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam.
Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. E por aí vai. Era um baita de um compositor. Nós vemos aí nos Salmos, Davi escreveu a maior parte dos Salmos, né? O 96 é famoso, ele começa: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, por aí vai. O Salmo 121 é famosíssimo também: levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Tudo isso eles cantavam, para lembrar, para trazer a memória, para preencher os seus corações das verdades, de quem é Deus, de quem é o Deus da nossa salvação. E é justamente essa a intenção do apóstolo, com esse texto que nós acabamos de ler, um cântico de vitória. Esses versos de Romanos, sim, eles têm que soar para mim e para ti, meu irmão, como música aos ouvidos. É Paulo nos incentivando a louvar a Deus, ao Deus da nossa salvação. Quem está alegre, canta. Quem é feliz, canta. E também, quando nós cantamos, as verdades da Bíblia nos ajudam a lembrar, a memorizar. Nós acabamos de cantar Romanos 8:35. Né? A melodia ajuda a gente a gravar no coração. Quer ver quando tem aquela musiquinha chata que teu vizinho está tocando, do funk xarope lá, que a gente não gosta? Daqui a pouco a gente se pega e está cantando aquela benção. Né? É fácil de gravar as coisas quando elas são musicalizadas, né? Então o texto que nós lemos, o conteúdo dele precisa ser lembrado, porque aqui está relatado o motivo da nossa maior alegria. O motivo da alegria de todo aquele que é salvo por Cristo Jesus. Nós temos que nos alegrar na obra de Cristo, na certeza da nossa salvação. Não existe motivo mais nobre e maior para nós nos alegrarmos, senão na salvação e na vida eterna, que só recebemos em Cristo Jesus. Acontece que a obra de Cristo, esse relato do que Jesus fez por amor de mim e de você, não é apenas uma simples poesia, é um relato de um fato verídico, não é uma história, aconteceu. É um fato verídico da canção do Calvário, que foi escrita com sangue. É o hino de vitória que nos foi dado de presente. A graça de Deus. O apóstolo então começa no texto, no verso 31, que você acabou de ler comigo. O que diremos diante dessas coisas? Leia comigo, olha ali. O que diremos diante dessas coisas? Ele dá a introdução, perguntando isso. Que coisas são essas? Irmãos, eu me esforcei para fazer um resumo do capítulo 8 de Romanos. Olha que dá para fazer um baita de um resumo, mas eu vou ser bem resumido mesmo. E eu pincelei alguns versos aqui. Nesse mesmo capítulo, leia comigo o verso 1 de Romanos 8, 1. Que diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. O verso 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pula para o 28. Quando ele escreve: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E daí nós caímos nesse 31. O que diremos então diante dessas coisas que acabamos de ler? Eu creio que esses versos, saltando eles, assim, dá um bom resumo, um apanhado do que se trata Romanos 8. A sinopse é que se nós estamos em Cristo, a nossa condenação acabou. O que nós sofremos aqui nessa vida é tão pouco e não se compara com a glória que vai ser revelada para mim e para você, para aqueles que creem, para aqueles que são filhos. Por quê? Qual é o nosso consolo? Porque todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E o verso 31 fala, depois da pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para os filhos de Deus, porque Deus está do nosso lado. Então, em algumas Bíblias, o título dessa passagem é a segurança inabalável da salvação. Esse texto está falando da perfeita ação redentiva de Cristo. Mas é uma ação que não foi só Jesus que fez. É uma ação da redenção, do preço que foi pago por mim e por ti, através da vida de Cristo, por vontade do Pai e com auxílio do Espírito Santo. O texto todo de Romanos 8 fala isso. O Espírito Santo garante a vida eterna para nós, nos versos 26 e 27. Deus, o Pai, nos garante a vida eterna, nos versos 28 até o 32. E o Filho, Jesus, nos garante a vida eterna, do 33 até o 34, de Romanos 8. O Espírito Santo é quem nos guia, supre nas nossas necessidades, porque Ele está intercedendo por mim e por ti, e Ele testifica em nossos corações se de fato somos filhos do Deus Altíssimo. É a segurança da salvação. Então, a partir desse relato, dessa obra de Cristo Jesus, nós temos a garantia da nossa salvação, da nossa eleição, a certeza de que fomos escolhidos por Ele. E isso tem que nos alegrar. Isso tem que ser motivo de colocar um cântico nos nossos lábios. Em outras versões da Bíblia diz o título que são as provas e a certeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo nos traz então, ele nos apresenta 5 perguntas retóricas. O que é uma pergunta, uma retórica? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Eloquentemente, né? Ele era um recurso da cultura grega, então ele usa desse recurso, faz perguntas e já dá resposta. Nós vamos ver 5 dessas perguntas que ele faz. A primeira, nós já acabamos de ler no verso 31, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa comigo. Se a pergunta fosse só, quem é contra nós? Quem é contra nós? Quem é contra você, eu te pergunto. Quem é contra nós? Eu posso dizer que o inferno todo ia se levantar. O inferno é contra nós. Talvez o diabo e seus demônios poderiam jogar na mesa toda a acusação contra as nossas vidas. Podiam botar na mesa toda a nossa ganância, toda a nossa mentira, a nossa imoralidade, a nossa falta de fé, muitas vezes. Eu creio sim que o inferno tem motivos de se levantar contra nós. Essas coisas que todo homem sem Deus faz. Mas graças a Deus, porque não é só essa pergunta. Antes dessa interrogação, tem uma afirmação. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Deus não nos condena. É isso que o texto está falando. Nós já lemos lá no verso 1. Não há nenhuma condenação. Deus está do nosso lado. Ufa! Que alívio. Então, se Deus não nos condena, quem pode fazer isso? Quem se opõe? Se Deus é por nós, quem é contra nós? É isso que o apóstolo está nos lembrando. Está lembrando para os filhos. Deus é por nós porque Ele desejou. E por isso nós pertencemos a Ele. Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos garante, decretou a nossa glorificação. Deus é por nós. O Pai provou isso, dando o seu próprio Filho por mim e por ti. O Filho prova isso, intercedendo diante de Deus pela minha vida e pela tua. O Espírito é por nós, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É o nosso Consolador. Ele está intercedendo por mim e por ti, com gemidos inexprimíveis, palavras que não entendemos. Quem então é contra nós? John Stott, que foi um teólogo britânico,
escreveu que o mundo, a carne e o diabo podem continuar se alistando contra nós, mas nunca poderão vencer se Deus é por nós. Para você que não sabe, a palavra diabo significa acusador. Então o diabo e os homens maus, corruptos dessa vida, podem talvez nos tornar doentes, podem roubar nosso carro, podem semear discórdia nos nossos casamentos, podem tomar o nosso emprego, roubar um filho de repente. Mas nós temos que nos agarrar firmemente nessa promessa: Deus é por nós. E quando a gente se agarra nessa alegria da salvação, nessa certeza, Cristo é exaltado, eu e você crescemos firmados na fé, o diabo e todos aqueles, os nossos opositores, são envergonhados. Esse cântico de vitória nos chama para uma fé inabalável. Deus é por nós. A segunda pergunta que a gente encontra no texto está no verso 32. Olha lá comigo. Diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Algumas versões falam graciosamente. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O primeiro termo que me chama a atenção é não poupou, é uma negativa. E depois fala entregou, uma afirmativa positiva, né? E ele fala antes, pelo contrário, não poupou o seu filho, ele entregou. Deus fez do seu filho perfeito, sem pecado, sem mancha, ele fez pecado, ele fez maldição por mim e por você, por todo aquele que crê nessa palavra. Ele entregou o seu filho. Deixa marcado comigo, abre lá 2 Coríntios, por favor. Logo depois de Romanos, 2 Coríntios, 5:21. Também foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. 2 Coríntios 5:21, e ele diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um pouquinho mais para frente, em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Deus fez de Jesus pecado e maldição por nós. Eu não sei se tu já parou para pensar, mas a cruz de Cristo é o gesto maior e mais profundo do amor de Deus por nós pecadores. Mas o texto diz: aquele que não poupou, antes o entregou. Quem entregou Jesus? Não foi Judas que entregou Jesus por dinheiro. Não foi Pilatos que entregou Jesus por temor. Não foram os judeus que entregaram Jesus por inveja. Foi Deus que entregou o seu filho por amor. Por amor ele fez isso. Jesus não foi um plano B, meu irmão. Ele não foi vítima. Ele não foi um mártir. Vítima do sistema. Não foi. Jesus se entregou voluntariamente e cumprindo a vontade do Pai, porque Ele é Deus. Ele se deu por nós. Que presente maior nós queremos? O que nós desejamos dessa vida?
Nada se compara a isso. Cristo, o homem perfeito, Deus feito homem, se entregou por nós, ainda sendo pecadores, se humilhou, abriu mão da sua glória, deixou tudo o que tinha, foi envergonhado, escarnecido, cuspido, açoitado, por causa do meu e do teu pecado. Ele nos amou. Ele se deu por nós. Diz o texto, se entregou por todos nós. Ele não está dizendo se entregou por toda a raça humana. Não está dizendo ele se entregou por toda a humanidade. Ele está dizendo se entregou por nós. Mas quem é esse nós? Nós se refere ao verso 31 que nós já lemos, quando ele diz, se Deus é por nós, e esse nós, ele está apontando para o verso 33, olha ali comigo, logo abaixo do 32, é óbvio. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos ou os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas você ainda pode se perguntar, quem são esses eleitos ou escolhidos de Deus? Olha lá o verso 30. Que ele explica bem desenhado quem somos nós. Os eleitos de Deus são aqueles que Deus os predestinou, e a eles também chamou, e os que chamou, a eles justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. São esses os eleitos de Deus. Aí ele continua o verso 32. Então, o Pai o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui Paulo está fazendo uma comparação do maior para o menor. Ele está tipo falando assim para mim e para ti. Pensa, se Deus já deu tudo o que ele tinha, o melhor, a maior bênção de todas. Ou seja, ele mesmo, ele se deu. Aí ele está sendo irônico. Será que ele não dá para a gente as pequenas coisas que nós precisamos? Presta atenção. Deus não dá tudo o que nós pedimos, mas ele dá tudo o que precisamos. As coisas boas e as más também. Ele cuida de nós. E quando a gente entende isso, de que Deus se deu, Ele deu tudo que nós precisávamos para viver. Porque você sabe, a vida não acaba aqui, né? Caputz, não sei se alguém aqui pensa assim. É vida eterna. A vida que Jesus nos dá é uma vida tão abundante que é daqui para a eternidade. Se nós ganhamos isso, irmãos, a vida eterna com o Senhor, o autor da vida, o que mais nós queremos? Se a gente se alegrar nisso, se nós nos apegarmos a essa verdade, essa vida aqui que tem dificuldades, fica mais fácil, fica mais leve de levar. Se a nossa esperança estiver no porvir, nas coisas que os olhos não veem, que os ouvidos não ouviram e muitas vezes nem sequer subiu ao nosso entendimento. A terceira pergunta que o texto nos traz é o verso 33, que a gente já leu. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Ou quem intentará, diz algumas versões, contra os eleitos de Deus. Sim, esse texto fala da predestinação, como nós já tratamos semana passada. Romanos 8 deixa bem claro quem são os eleitos de Deus. Então, se alguém ainda, depois de ler esse texto, falar, eu não acredito nessa doutrina da predestinação, então rasga essa página da tua Bíblia, tira o Romanos 8 e tira o Romanos 9 também, porque é justamente disso que está falando. É Bíblia, não é invenção de homens. Jesus veio e morreu por um povo escolhido por ele. Quem intentará acusação? Eu acredito que todo mundo deve ter visto a notícia do Jaguar lá em Gaspar, que deu de frente com o carro das meninas. Todo mundo faz assim com a cabeça para saber. Vocês têm internet em casa, né? Não, Mate? Pô, cara,
Então eu vou te contar. Umas meninas estavam voltando de uma festa de carro, né, madrugada, e o motorista de um Jaguar, que tinha passado no posto da polícia rodoviária, já em alta velocidade, zigue-zague, tem até vídeo dele andando zigue-zague. É altamente alcoolizado, tem vídeo de onde ele estava antes, tomando tequila. Ele bateu no carro onde tinham 4 meninas, e 2 delas vieram a falecer. Recentemente, a notícia está dizendo que o advogado dele, de defesa, está dizendo que não, a culpa não foi dele, foi das meninas. É muita cara de pau, né? Cara, quando eu vi isso, eu fiquei com raiva. Você deve ficar com raiva também, né? É injusto. Ele é culpado. Ele é culpado dessas mortes. E fica pior ainda com essa desculpa esfarrapada, né? Quem tentará acusação? Acusação é uma palavra pesada. Porque do mesmo jeito que esse homem é culpado do seu erro, eu e você somos culpados de muitas coisas. Nós somos culpados dos nossos pecados. Alguns aqui podem ter inveja da casa de um vizinho. Outros podem cobiçar o carro de um amigo. Às vezes nós desejamos o salário ou a posição de um colega de trabalho. Outras pessoas olham indevidamente para a mulher de outro, para o homem de outro. Alguns talvez aceitem de boas nudes no WhatsApp e até compartilham. Outros investem tempo olhando pornografia na internet. Somos culpados. Nós somos especialistas em murmurar, em xingar, em ofender, em se irritar, machucar pessoas com palavras. Nós gostamos de levar vantagem nas coisas. Somos arrogantes às vezes, soberbos. Somos culpados. Nós amamos ser servidos. Temos dificuldade em servir. Tem um exercício que eu acho interessante. Eu queria ver um corajoso aqui, nesse auditório, se a gente conseguisse ligar na cabeça de alguém o data show, para todo mundo ver o que passa na tua cabeça. Alguém se habilita? Eu não. Eu creio que se a gente fizesse isso, muita gente ia nunca mais aparecer. Somos culpados. Somos maus. Se tem algo de bom que nós conseguimos fazer, é a graça de Deus operando na minha e na tua vida. Né? O homem moderno, principalmente nós, a gente é especialista em produzir lixo, né? E em muitos pecados também. Se não fosse alguém para nos perdoar, para nos justificar, a gente estava no mato, irmão. Porque nós não merecíamos, a gente não merece tanto amor, nós não merecemos tanto perdão e misericórdia. Que amor é esse? Mas o que nós acabamos de ler é que mesmo sendo culpados, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais. Porque Jesus, Ele também é o nosso advogado, que nos defende diante de Deus. E porque o juiz já nos declarou justificados. Justificados. Então, de certa forma, o apóstolo está dizendo, quando Deus absolve alguém, quem pode então condenar? Deus, que é o justo juiz, disse que não tem acusação. Isso também tem que nos encher de alegria. Irmãos, é muito, muito mais do que se safar de uma dívida, de uma multa. A gente vai lá, recorre, ufa, não veio a multa. Não, cara, está falando de vida e morte. Merecíamos pagar pela nossa culpa, mas Deus não nos condena. Nós temos que nos alegrar com isso.
Mas aí quando ele fala dos escolhidos de Deus, não é motivo de arrogância. Pelo contrário, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Quem está em condição, pensa comigo, uma coisa lógica. Quem está em condição de dar é porque tem abundância. Eu posso dar para alguém. Por outro lado, quem precisa receber é porque tem carência, deficiência de algo. Não é? Por exemplo, é comum nas igrejas. A gente vê se tem alguma família, algum irmão passando necessidade, nós suprimos com cesta básica, assistência, porque nesse momento a pessoa está carente de algumas coisas. Então, só somos eleitos porque nós estamos necessitados. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eleito, escolhido é aquele que recebe misericórdia. Nós não éramos dignos. Somos receptores da graça de Deus, do perdão, do amor de Jesus, sem merecimento algum. E fomos escolhidos pela livre vontade de Deus. O próprio Jesus falou, né? Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então não é motivo de arrogância, é motivo de gratidão, de alegria. E Ele nos escolheu para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Está no verso 29. Conforme a imagem de Jesus. Então, a soberania de Deus nos escolhe. E a nossa resposta, a resposta da salvação é santidade. Ele nos escolheu para ser conforme Jesus, conforme o Filho de Deus, conforme o nosso irmão mais velho, já falamos disso domingo passado, para andarmos em santidade. A resposta de gratidão ao Deus que é santo, 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 é nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos andar no caminho reto de santidade diante de Deus. Porque a Bíblia também fala, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. A quarta pergunta, você vê comigo, no verso 34. Que diz assim, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem pode nos condenar? Mais uma vez, para a gente refletir, quem pode nos condenar? A lei? Não mais. A lei de Deus, né? Não mais. Estamos debaixo da graça. O diabo, o acusador? Não. Nossa consciência, talvez? Ou o mundo? Se estamos firmados em Cristo, nada nem ninguém nos acusa mais. Essa condenação, então, ela é sem efeito na minha e na tua vida, se de fato nós cremos nessa palavra que acabamos de ler. Por 4 razões. Essa condenação não tem efeito devido à morte vicária de Cristo, porque Jesus morreu por nós em nosso favor, porque Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. O castigo que nos traz a paz com Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era devido a nós pecadores. Ele sofreu o golpe, o impacto do golpe de Deus. E nenhum outro homem seria capaz de sofrer tudo que ele sofreu, no meu e no teu lugar. Nenhum homem teria condição, porque ele é Deus. 100% homem, enquanto esteve aqui nessa terra, e 100% Deus. Pensa, Ele é aquele que sacrifica, e Ele mesmo é o sacrifício. Jesus, perfeito, só Ele poderia ter sofrido tudo isso. Essa condenação não tem efeito sobre as nossas vidas, porque também Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, e a morte não pôde detê-lo.
Ele vive, Ele é o eterno. Ele triunfou sobre a morte. Ele destronou a morte. Esse é Jesus. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. E é um modelo da nossa ressurreição. Porque quando a Bíblia diz que nós vamos ser glorificados, é que nós vamos ser ressurretos e receberemos um corpo de glória igual ao dele. Então nós não vamos mais ser semelhantes, porque temos que ser semelhantes em santidade, mas nós vamos ser glorificados com Cristo na eternidade. O terceiro motivo, porque essa condenação não tem efeito sobre as nossas vidas, é porque o Jesus que morreu no nosso lugar e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, ele está assentado à direita do Deus Pai. Isso fala de autoridade, da mão direita, de poder, de governo. Ele governa. Significa que Deus, o Pai, o Rei dos Reis, aceitou o sacrifício de Cristo. E isso dá autoridade. Significa que ele exaltou o nome de Jesus acima de todo principado, de toda potestade. Ele é o governante das nossas vidas. A terceira razão, porque essa condenação não tem mais efeito sobre as nossas vidas, é pela intercessão de Jesus. Ele intercede por nós, de forma poderosa. Ele nos representa diante de Deus, então nós não precisamos nos representar. Perfeito é só Ele. É disso que fala. Lá em Hebreus 7, 25 e 26, não precisa abrir, fala justamente isso, que Jesus sempre viveu para interceder por nós. Morreu, ressuscitou e intercede por nós. É importante, gente, nós meditarmos nessas verdades, porque, ainda mais hoje, tanta bobagem que a gente ouve, a partir disso que a gente está lendo aqui, Jesus é o centro. Eu não sou o centro, você não é o centro. Romanos 11, 36 fala dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus é o centro. Essa vida, esse mundo, o universo foi criado por ele e para ele, porque tudo é dele. É uma triste realidade, na verdade é alegre, porque nós somos coadjuvantes dessa história. Ele é o personagem principal. Ele é o dono da bola. A quinta pergunta que nós encontramos no texto está ali no verso 35. Quando diz: quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação? Algumas versões falam nudez. Ou perigo, ou espada? Irmãos, acontece que para Paulo, para o apóstolo Paulo, e para muitos cristãos, essa lista é o relato da vida de quem seguia Jesus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou seja, ameaça de morte. Eles viviam isso. Hoje a gente vê pouco, mas para você que não está ligado, em alguns países do Oriente Médio, tem muita gente que, por professar a fé em Jesus, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Igrejas estão ateando fogo em algumas igrejas cristãs. Aqui no Brasil a gente tem essa bênção, a liberdade de falar do Evangelho, de compartilhar da nossa fé abertamente, publicamente. Mas até quando? Até quando? Então esse era o relato de Paulo. Paulo sofreu tudo isso. E outros como ele, naquela época. O verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui o apóstolo está citando o Salmo 44, verso 22. Somos entregues à morte. Cristãos que sofrem angústia, perseguição, fome,
ameaça de morte. Esses 2 versos derrubam a falsa teologia da prosperidade, derrubam o discurso de uma confissão triunfalista que tem iludido a muitas pessoas, que tem vendido um falso evangelho cor-de-rosa. Vem para Jesus que os teus problemas vão se resolver. Mentira! Tem iludido muitos. Tem fomentado uma fé infantil, um cristianismo infantilizado, débil. Cara, é aquela velho ditado. Para morrer, basta estar vivo. Essa vida é difícil. Mas quando nós nos apegamos na salvação de Cristo, tudo fica mais fácil. Como ovelhas para o matadouro. Essa mensagem falsa do evangelho triunfalista fala de uma vida sem lutas, sem doenças, sem adversidades, sem lágrimas, céu na terra, irmão. Se você está doente, é falta de fé. Por que eles não falam, então, que a gente não vai ter mais conta para pagar também? Né? Já faz o pacote todo. Cuidado. Cuidado com o que você assiste no YouTube, na TV, enfim. Galera do copo d'água, macumba gospel. Nessa época de Paulo, o contexto em Roma, todos os cristãos eram perseguidos. Todos. Mano, e o pior, para piorar a situação, o imperador da época do apóstolo Paulo, eu ouso dizer que foi o pior de todos eles, Nero, o mais louco, foi o cara que tocou fogo em Roma. Não sei se tu sabe, mas os cristãos que eram perseguidos, capturados, torturados, eram usados como tochas vivas. Eles queimavam os caras nas ruas para iluminar Roma. Se você não assistiu ainda o filme do apóstolo Paulo, assista. Tem uma cena dessas. E a gente vê a Bíblia toda, os cristãos sofrendo por amor dessa mensagem, firmados na eternidade, não nessa vida passageira. Estevão, por exemplo, foi o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado enquanto pregava o evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer. Tomé foi lançado numa fornalha. Lucas foi enforcado. E o próprio apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. E por aí vai a lista. Quem se safou foi João. João morreu de velhice. Mas antes disso, apanhou, sofreu, botaram num balde de óleo fervendo. Eu não sei se vocês conhecem, ou melhor, conheceram, Dr. Russell Shedd. Foi um pastor, um teólogo, aqui do Brasil. Na verdade, ele era missionário, né? Falava com sotaque, queridão. Ele faleceu no ano de 2016, com 87 anos. Esse homem, vou dar uma breve biografia, ele foi o responsável por muita literatura cristã boa que eu e você temos hoje. Ele foi um dos fundadores das edições Vida Nova. Tem a Bíblia Shedd, alguns já viram. Ali, ó, nos comentários. É fantástico a contribuição dele para o evangelho no Brasil. Ele faleceu com 87 anos de câncer. E 3 meses antes dele falecer, ele tem um vídeo, uma entrevista dele, e foi quando ele começou a ter dores da doença. E olha o que ele disse. Último relato dele. Realmente, é uma experiência muito boa, falando da doença, porque a gente se sente desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar, para que possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. E aí ele cita 2 Coríntios 4,17. O sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Essa é a fé que nós temos que ter. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Não é tribulação, não é perseguição, não é doença.
Sabe, qualquer ventania, tem gente que já, nem vou mais na igreja, já não leio a Bíblia, não oro mais. Cara, que amor é esse? Aí depois de todo esse relato, o 37 fala: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. No original é uma palavra só, e traduzindo, é difícil traduzir essa palavra, é tipo super vencedores, aqueles que têm vitória em excesso, uma vitória definitiva e para sempre. Em Jesus, nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então, lendo essas coisas, parece um paradoxo. A gente falou, de uma teologia triunfalista, mas a mensagem do Evangelho é de triunfo. Sim, mas é a vitória de Cristo. Se não fosse Ele, não tinha vitória para mim e para ti, meu irmão. É como se Ele fosse o artilheiro do time. Sabe? Aquele cara que fez todos os gols. E na hora de ganhar a taça ou a medalha, a gente fica meio assim, porque a gente não fez nada durante o jogo. Só ganhamos porque Ele jogou sozinho. Porque Ele fez todos os gols. E ainda, por cima, só estamos no time porque Ele nos chamou. Ele nos escolheu. É assim que é. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, Jesus é a verdade. E Ele é a vida eterna. Sem Ele não tem vida. Pensa nisso. Reflete. Se Jesus é a vida, sem Ele não tem vida. É morte. E a morte é a eternidade, afastados do Deus eterno. Porque sim, um dia todos nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, vamos morrer. Aqueles que estão com Cristo vão viver eternamente. Aqueles que estão sem Jesus, aqueles que nessa vida viram as costas para Deus, vão viver dessa forma eternamente, afastados de Deus. Porque nós fomos criados para a eternidade. Se não temos comunhão com Ele hoje, se não temos alegria em Jesus hoje, vida eterna sem Deus. Para algumas pessoas vai continuar a mesma coisa, só com os capeta atazanando a vida. Mas vai continuar uma vida sem Deus. E sem Netflix também. Cara, nós temos que meditar nessas coisas. Essa mensagem, esse cântico de vitória, ele nos enche de consolo, mas é uma palavra que nos confronta. Sempre que nós contemplarmos a cruz de Cristo, nós temos que meditar o alto preço que foi pago por mim e por você. E se não fosse isso, não estaríamos aqui. Mas no 38, Paulo escreve, pois estou bem certo, pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi o que cantamos antes. Ele está dizendo, eu estou totalmente, quando ele diz, estou bem certo, estou totalmente confiante no amor de Cristo. Estou totalmente firmado nessa verdade. Essa palavra, essa mensagem, essa segurança tem que ser como uma criança que tinha medo do escuro. E o pai vai, ora por ele, e ele sabe que está cuidando. Nós temos 2 filhos, 2 meninos já estão grandes, né? O mais velho está ali, o Samuel. Mas eu costumava cantar para eles enquanto dormiam. Contar uma história até eles dormirem. E o Samuel teve um privilégio, a Sheila ensinou para ele um dia que ele tinha 5 aninhos. Estava com medo de dormir no quarto sozinho. Ela ensinou para ele o Salmo 4:8. Tu lembra? Lembro até hoje, 14 anos. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança.
Ensine. Você que tem filhos, ensine. Você que é casado, marido, ensina para a esposa cita versos para o marido. Então, o nosso coração, quando nós descansamos em Jesus, na obra perfeita da salvação, é como uma criança que não tem mais medo do escuro. Então, quando ele diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente e do futuro, ele está respondendo o 35, quando ele pergunta quem vai nos separar do amor de Cristo. O 38 está respondendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E glória a Deus por um nem que tem no texto, nem, bendito nem. Nem morte, nem vida, ele faz comparativos, presta atenção. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. É a certeza desse amor, nós temos que ter plena convicção disso. Se estamos em Jesus, se nos alegramos nele, se confiamos em Cristo Jesus, nada, nem ninguém nos separa desse amor. Essa é a vida. Estamos no caminho, uma caminhada, meus irmãos. Jesus nos oferece o caminho da salvação. E entre essa estrada, na estrada entre o começo e o fim desse caminho, tem um vale de lutas e conflitos. Eu falei, a vida não é um mar de rosas. Então eu pergunto para vocês aqui hoje, para nós, no vale das lutas, qual é o pecado que tem te atrapalhado de caminhar? Qual é o pecado que tem te feito tropeçar no caminho? Qual é a tentação que tem feito você olhar para trás? Você se desviar do caminho? Quais são os teus conflitos que te impedem de se agradar de Jesus, de se alegrar em Cristo Jesus? É alguma oposição? Alguém te acusando? Uma decepção com alguma pessoa? Mimimi? Será que é falta de fé? Mas nessa viagem, dessa estrada, desse caminho, nós temos que ter a certeza que acabamos de ler. Uma certeza da segurança da vitória em Cristo. Só em Jesus temos vida eterna, temos salvação, temos a verdadeira alegria. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam jamais. É para isso o Evangelho é assim. A imagem de um homem na cruz, que parece uma imagem de derrota, não é, porque ele ressuscitou e vive eternamente e cuida dos seus, mais do que vencedores em Cristo. Martinho Lutero, ele tinha um exercício que eu acho que cabe para nós aqui. Ele dizia que toda manhã que ele ia lavar o seu rosto, ele se lembrava do batismo, que simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando você for lavar seu rosto, a partir de hoje, lembre-se de que Jesus morreu e ressuscitou pelos filhos de Deus. Eu te digo, creia nessa mensagem. Creia nesse amor incomparável. Esse amor que muitas vezes nos constrange. Arrependa-se dos seus pecados. Venha para Jesus. Se você tem só pecados para entregar para Ele, entregue. Agarre-se na mão potente desse Salvador. E para finalizar, irmãos, é lindo esse texto, é lindo esse capítulo. Nós lemos no verso 1,
nenhuma condenação há. Romanos 8 começa dizendo que não há condenação, com duas declarações maravilhosas, nós encontramos esse texto. Ele começa dizendo, não há condenação nenhuma, e ele termina dizendo, não há separação do amor de Deus. Porque estamos guardados em Cristo. Não pela nossa vontade, por vontade do Pai, por vontade de Deus. Então nós ouvimos as palavras do apóstolo Paulo. Como música, esse texto tem que ser como uma canção. A mensagem da cruz tem que ser uma canção nos meus e nos teus ouvidos. Mas nós vamos encerrar ouvindo a voz do próprio Jesus. Abre comigo lá em João. João 10. João 10, a partir do 27. As palavras de Jesus. O 27, ele está falando assim, ó. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ele está falando das ovelhas dele, as ovelhas de Jesus. O 28. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Isso tem que ser como música nos nossos ouvidos, isso tem que nos alegrar. Estamos seguros, somos sustentados, estamos guardados firmemente na mão do Filho e na mão do Pai. Não tem como sair dali. Deus nos segura. Essa é a garantia da nossa salvação, gente. Nada nem ninguém pode nos separar desse amor, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém.